Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao Certamente. Vocês estão no conteúdo de Matemática Básica e hoje eu vou ensinar para vocês frações. Certamente. Antes, a gente tem que entender o conceito de fração. Fração é um número racional que representa as partes de um inteiro. Como assim? Se eu tenho um inteiro, que é esse bloco que vem dessa extremidade a essa, e eu divido ele em 3 partes, cada uma dessas partes eu vou chamar de fração do inteiro. A notação da minha fração é feita da seguinte maneira. Eu tenho um número em cima separado por uma barra e um número embaixo. Esse número que está acima da barra eu chamo de numerador. O número que está abaixo da barra eu chamo de denominador. Só que uma fração também pode indicar uma divisão, em que o meu numerador é o dividendo e o meu denominador é o divisor. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, a fração 2/3, o meu numerador é o 2 e o meu denominador é o 3. E isso significa também 2 dividido por 3. Agora que a gente entendeu alguns conceitos básicos das frações, nós vamos entender quais são os seus tipos mais importantes. Dentre vários tipos de frações, eu trouxe 4 tipos que eu acho mais importantes. O primeiro é o seguinte: fração própria. Em uma fração própria, eu represento um número que é menor que o inteiro. Por isso, o meu numerador ele é menor que o meu denominador. Por exemplo, 1/8. Meu numerador é menor que o meu denominador. E o que isso quer dizer? Vou fazer uma representação aqui. Vamos supor que eu tenha um pão. Finja que eu vou dividir esse pão em 8 partes iguais. Vamos fingir que essas partes estão iguais, né? Isso aqui quer dizer que de 8 partes do meu pão, eu consumi apenas uma parte. Vamos lá. Agora, frações impróprias dizem respeito a frações que representam mais que um inteiro. Por exemplo, 6/4. O meu numerador é maior que o meu denominador. E o que isso representa? Representa que se eu tinha um inteiro dividido em 4 partes, eu consumi todas essas partes e ainda consumi mais 2 pequenas partes. Certo? Agora vamos ver mais 2 tipos de frações. Na fração aparente, eu tenho no numerador um múltiplo do meu denominador. Por exemplo, 9/3. O meu número 9, que está no meu numerador, ele é múltiplo do meu número 3, que está no denominador, certo? E o que isso significa? Significa que isso é um número inteiro representado em forma de fração. Por quê? Lembra que eu disse que uma fração também significa uma divisão? Também simboliza uma divisão? Em que o meu numerador é o meu dividendo e o meu denominador é o divisor? Então, se eu divido 9 por 3, eu encontro 3. Então, isso é uma representação fracionária do meu número 3. Entendido? Agora vamos para outro tipo de fração, que é a fração mista. A fração mista, ela tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Por exemplo, isso aqui. 1/2 e 2/3. O que isso significa na prática? Significa que se eu tivesse 1/2 dividido em 3 partes, eu teria consumido ele totalmente, mais 2/3 de outro inteiro dividido em 3 partes. Certo? Agora nós vamos aprender como solucionar algumas operações envolvendo frações. Na adição de frações, eu sigo o seguinte.
Se os denominadores das frações forem iguais, eu tenho que conservar esse denominador e somar os numeradores. Como assim? Se eu tenho 1/6 e quero saber quanto é ele somado a 3/6, reparem que o denominador é igual, né? Então, eu tenho que conservar esse denominador. Agora que eu conservei esse denominador, só me resta somar os numeradores. 1 mais 3, 4. Então, 1/6 mais 3/6 é igual a 4/6. Agora, quando eu tenho denominadores distintos, eu tenho que calcular o MMC entre eles. E o meu novo denominador vai ser o resultado desse MMC. Vamos lá? Por exemplo, 5/2 mais 2/3. Eu tenho que calcular o MMC entre 2 e 3. E o resultado desse MMC será o meu novo denominador. Nas propriedades de MMC, a gente viu que o MMC entre dois números primos é o produto entre eles. Aqui eu tenho 2, que é um número primo, e o 3, que é um número primo. Então, o meu MMC será 2 vezes 3, que é 6. Então, meu novo denominador, 6. Agora, o que eu faço? Eu tenho que dividir esse novo denominador pelo denominador anterior e multiplicar pelo numerador. Então, vamos lá. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 5, 15. Mais, e aqui a mesma coisa. Divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Agora eu faço essa soma no numerador. 15 mais 4, 19. E conservo o meu denominador que eu encontrei, que é 6. Então, 5/2 mais 2/3 é 19/6. Entendido? Agora vamos com subtração. Na subtração de frações, eu sigo a mesma lógica da adição. Quando eu tenho denominadores iguais, eu conservo o meu denominador e subtraio os numeradores. Por exemplo, se eu quero saber quanto é 7/8 menos 6/8, a gente percebe que ambos têm o mesmo numerador 8, a gente conserva o 8 e faz a subtração dos numeradores. 7 menos 6, 1. Então, 7/8 menos 6/8 é 1/8. Agora, quando meus denominadores são distintos, eu também tenho que fazer o MMC, né? E esse MMC será o meu novo denominador. Então, vamos lá. 4/3 menos 5/7. Mais uma vez, a gente tem que ver o MMC entre dois números primos. O MMC entre dois números primos é a mesma coisa que o produto deles. Então, 3 vezes 7, que é 21. Então, 21 será o meu novo denominador. Agora, o que eu faço? Mesma coisa da adição. Eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 4, 28. Menos, vamos lá, divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. 21 dividido por 7, 3. 3 vezes 5, 15. Agora eu faço essa subtração no numerador. 28 menos 15, 13. E o meu denominador será 21. Certo? Agora vamos aprender como fazer a multiplicação entre frações. Na multiplicação de frações, eu tenho que seguir o seguinte: eu tenho que multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Vamos com um exemplo. Se eu quero saber quanto é 7/4 vezes 2/3, eu tenho que multiplicar o numerador por esse numerador e o denominador por esse denominador. Então vamos lá. 7 vezes 2, 14. 4 vezes 3, 12. Então aqui a gente vê um exemplo, né, de fração
imprópria, porque a gente tem um numerador maior que o denominador. Então, isso representa um número que é maior que um inteiro. Agora, vamos com o próximo exemplo. Vamos lá, eu tenho que multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 9, 90. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Tranquilo, não é mesmo? Agora vamos aprender divisão entre frações. Na divisão entre frações, eu tenho que obedecer a seguinte regra. Eu tenho que fazer a multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda fração. Pareceu um pouco complicado quando eu acabei de falar, não é mesmo? Mas na prática é super simples. Por exemplo, eu quero saber quanto é 6/5 dividido por 1/3. Como eu faço isso? Eu tenho que multiplicar a primeira fração, ou seja, 6/5, pelo inverso da segunda fração. Quando eu quero o inverso da fração, o meu numerador vira denominador e o meu denominador vira numerador. Então, 3 passa para cima e 1 passa para baixo. Agora, eu faço isso, eu faço essa multiplicação que a gente já sabe como procede, né? O numerador eu multiplico por numerador, denominador eu multiplico por denominador. Então, 6 vezes 3, 18. 5 vezes 1, 5. Então, 6/5 dividido por 1/3 é 18/5. Beleza? Agora vamos com outro exemplo. 7/5 dividido por 1/5. Então, eu vou multiplicar a primeira fração, 7/5, pelo inverso da segunda fração. Então, o meu 5 vai para cima e o meu 1 vai para baixo. Agora é só fazer essa multiplicação de frações. 7 vezes 5, 35. 5 vezes 1, 5. Reparem que aqui a gente tem um exemplo de fração em que o numerador é múltiplo do meu denominador. Então, isso é um número inteiro escrito em forma fracionária. Então, a gente faz 35 dividido por 5, 7. Tranquilo, não é mesmo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos, para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas. Muito obrigada!